Neste vídeo, nós vamos falar sobre a hidrocefalia. Você vai saber o que é a hidrocefalia, quais os sintomas da hidrocefalia, quais as causas da hidrocefalia, quais os tratamentos da hidrocefalia. O que é a hidrocefalia? A hidrocefalia é uma doença que acontece devido ao acúmulo de líquido no cérebro, o chamado líquido cefalorraquidiano ou líquor. Todos nós temos o líquido que ajuda a proteger o cérebro. Este líquido circula na cabeça e na coluna vertebral. Quando em excesso, ele leva ao crescimento exagerado da cabeça e aumento da pressão intracraniana, podendo acarretar graves consequências neurológicas. A doença pode acometer pessoas em todas as idades, sendo mais comum ela se manifestar em bebês e em pessoas idosas. Quais os tipos de hidrocefalia? Existem 3 tipos mais comuns de hidrocefalia. A hidrocefalia congênita. Nesse tipo, a pessoa já nasce com a hidrocefalia, que pode também estar associada a outros problemas congênitos, ou como resultado de infecções durante a gestação. Normalmente, os bebês que já nascem com hidrocefalia têm características físicas bem distintas, tais como aumento do tamanho da cabeça, que é chamado de macrocrania, a pele da cabeça com aparência mais fina, brilhante e as veias muito aparentes, as moleiras, que são as fontanelas, podem ficar mais tensas e elas podem apresentar um olhar para baixo, que nós chamamos de olhar em sol poente, nos casos mais graves. O segundo tipo é a hidrocefalia adquirida. Normalmente acontece depois de um trauma na cabeça ou em consequência de um tumor cerebral ou mesmo de um acidente vascular encefálico hemorrágico, por exemplo. E o terceiro tipo é a hidrocefalia de pressão normal. Este tipo, de modo geral, afeta pessoas com idade acima de 50 anos. Nessas pessoas, os sintomas se desenvolvem de forma lenta ao longo de meses ou anos, sendo a dificuldade de caminhar um dos seus principais sinais, bem como alterações cognitivas e alterações nos esfíncteres, principalmente para urinar. Quais os fatores de risco para desenvolver hidrocefalia? O líquor é produzido em regiões do cérebro chamadas de plexo coroide. Em seguida, após a sua produção, ele caminha por todo o sistema nervoso até ser absorvido. A produção e a retirada são constantes. Assim sendo, doenças que aumentam a produção, doenças que dificultem a circulação ou mesmo a reabsorção do líquor levarão à hidrocefalia. Desta forma, os principais fatores de risco são as infecções do sistema nervoso, como por exemplo as meningites e as encefalites, as hemorragias intracranianas e os tumores que levam à obstrução da circulação do líquor dentro do sistema nervoso. Quais os sintomas da hidrocefalia? Os sintomas podem variar de acordo com a causa e a idade da pessoa. Nos bebês que já nascem com hidrocefalia, que é a chamada hidrocefalia congênita, além das características físicas já mencionadas, como o aumento do tamanho da cabeça, a pele da cabeça sendo mais fina e as veias evidentes, podem ocorrer os sintomas comuns, como por exemplo, irritabilidade, vômitos, sonolência excessiva, dificuldade para se alimentar. Quando a hidrocefalia surge depois do nascimento e com as moleiras já estando fechadas, os sintomas relacionados com o aumento da pressão intracraniana podem aparecer. Dentre eles, as convulsões, enjoos e vômitos sem relação com a alimentação, dores de cabeça constantes, incontinência urinária, irritabilidade, desorientação e sonolência. Também podem aparecer alterações na personalidade e no comportamento, bem como problemas na visão, como a perda visual e dificuldade para caminhar. Em se tratando de hidrocefalia de pressão normal, aquela que é mais comum em idosos, os sintomas podem ocorrer de forma lenta e levar meses ou anos para serem notados e diagnosticados.
Os principais sinais e dificuldades que aparecem nessas pessoas são as dificuldades para caminhar, a dificuldade em segurar a urina e a lentidão para reagir e responder a estímulos e perguntas, que são as alterações cognitivas. Inclusive, muitas pessoas com essas alterações podem ser confundidas como tendo a doença de Parkinson ou mesmo a doença de Alzheimer. Quando a hidrocefalia ocorre em bebês, as manifestações clínicas estão relacionadas à idade e à velocidade do aparecimento dos sintomas. Em recém-nascidos ou mesmo crianças pequenas, há um aumento linear na curva do perímetro cefálico e um aumento da fontanela anterior, que se torna cheia e tensa. Nas formas mais tardias, ocorre o aumento exagerado do tamanho da cabeça, chamado de macrocrania, e a turgidez das veias superficiais do crânio, e nos casos extremos surge então o olhar do sol poente. Nas pessoas em que a hidrocefalia é moderada e de crescimento lento, o diagnóstico pode ser feito durante a investigação de parada ou atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, com ou sem o aumento do tamanho da cabeça. Quando a hidrocefalia ocorre em adultos e idosos, os sintomas são baseados numa tríade, que é chamada da síndrome de hipertensão intracraniana, que é composta de dor de cabeça constante, vômitos e alterações no fundo do olho, chamadas de edema de papila. Quando não tratada a tempo, essas alterações podem ser somadas a outros sinais, como por exemplo, alteração para caminhar, distúrbio da coordenação motora, alteração na fixação dos olhos, causando o que a gente chama de estrabismo, e também dificuldades para respirar. Em pessoas idosas, a hidrocefalia pode se apresentar mais frequentemente como dificuldade para caminhar, dificuldade para urinar e vários graus de alterações cognitivas, como perda de memória, desorientação no tempo e no espaço, alteração no sono e na personalidade e também lentidão dos movimentos. O que causa a hidrocefalia? A hidrocefalia pode surgir ainda na gestação ou ao longo da vida, seja na infância ou em adultos. Na maioria dos casos, a hidrocefalia é secundária a alterações que limitam a capacidade de absorção do líquido, denominada de hidrocefalia comunicante. Entre as principais causas deste tipo de hidrocefalia estão os traumatismos cranianos, as infecções, como por exemplo a meningite, os sangramentos intracranianos ou então, em algumas pessoas, a causa não é identificada. Existe também a forma em que o acúmulo se deve à obstrução em alguma parte do trajeto por onde o líquido circula, denominado hidrocefalia obstrutiva, causada principalmente por tumores, cistos e malformações cerebrais congênitas. Como é feito o diagnóstico da hidrocefalia? Além dos sinais e sintomas apresentados pela pessoa com hidrocefalia, há necessidade de realização de exames que ajudam a estabelecer a causa e a escolher o melhor tratamento para cada pessoa. Dentre os exames temos a tomografia computadorizada do crânio. Ela mostra o acúmulo de líquido e também se existe sangramento ou mesmo sinais de infecções no sistema nervoso. A ultrassonografia transfontanelar, comumente ela é feita em bebês e ela mostra o acúmulo de líquido e também se existe sangramento, principalmente em bebês prematuros. Ela também ajuda no diagnóstico intraútero da hidrocefalia. A ressonância magnética mostra o acúmulo de líquido e também se existem tumores, cicatrizes ou mesmo sinais de infecção. E mais ainda, ela pode mostrar também se existe o aumento da pressão intracraniana e pode ser feito pela mulher grávida, ajudando no diagnóstico intraútero da hidrocefalia. Cisternocintilografia é o exame que avalia a circulação do líquido dentro do sistema nervoso. Ele ajuda no diagnóstico da hidrocefalia de pressão normal em pessoas idosas. A análise do líquido, ela ajuda a definir se existe infecção associada à hidrocefalia e também consegue medir a pressão para saber se está ocorrendo aumento da pressão intracraniana.
Quais os tratamentos para a hidrocefalia? Em termos de tratamento, quanto mais precoce for realizado o diagnóstico e mais rápido o tratamento for instituído, costuma ser melhor o prognóstico da pessoa. Em casos de infecção e hemorragia, pode ser feita uma derivação ventricular externa através de um procedimento cirúrgico e colocação de um catéter que retira o líquido do interior da cabeça, o líquido que está em excesso, e o coloca em uma bolsa estéril. Com este procedimento, ocorre diminuição das sequelas tardias da hidrocefalia não tratada, tanto do ponto de vista funcional em crianças menores, quanto do ponto de vista estético. A maioria das hidrocefalias pode ser tratada de forma definitiva com a colocação de válvulas. E o que isso significa? As válvulas são sistemas que contêm um catéter que permanece em contato com o líquido na cavidade ventricular da cabeça e uma válvula, inclusive hoje existem válvulas programáveis, que estabelece a quantidade máxima de líquido que será drenado para o abdômen. Desta forma, é retirado o líquido que está em excesso da cabeça e colocado no abdômen através de um procedimento cirúrgico de colocação da válvula e que fica tudo por baixo da pele. Algumas hidrocefalias podem ser tratadas também por neuroendoscopia, que são realizadas por meio de uma pequena incisão na cabeça e uso de um aparelho chamado endoscópio, que permite que se realize uma fenestração, ou seja, crie-se um pertuito no assoalho de uma região do cérebro chamada ventrículo, para que, através desse pertuito que foi criado, ocorra a circulação do líquido, denominado o procedimento de terceiro ventriculostomia, e ela é comumente utilizada quando a pessoa tem a hidrocefalia decorrente de uma obstrução, por exemplo, por um tumor. Geralmente, onde já existe um dano cerebral acentuado, pode ser feita a cirurgia para coagulação do plexo coroide, que é a região do cérebro que produz o líquido. Com isso, busca-se reduzir a produção do líquido e melhorar a qualidade de vida da pessoa com hidrocefalia. Para concluir, a hidrocefalia acontece devido ao acúmulo de líquido no cérebro, devido a várias causas, e costuma levar ao aumento da pressão intracraniana, dano cerebral com graves consequências para a pessoa. O diagnóstico e o tratamento devem ser feitos o mais rápido possível para evitar que ocorra o dano cerebral. Os tratamentos incluem medicamentos e cirurgias para a colocação de válvulas ou mesmo a neuroendoscopia. Coloque em prática o que aprendeu neste vídeo. Se o conteúdo deste vídeo foi útil, peço que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, repasse este vídeo para seus amigos, familiares e principalmente compartilhe comigo suas dúvidas e experiência em lidar com a hidrocefalia. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.